Se você está começando a investir ou com medo de investir em virtude de cometer um erro, então esse vídeo foi feito para você, porque é muito importante você não cometer os mesmos erros que o convidado especial que eu trouxe para esse vídeo cometeu. Então, você aprender com os erros de outras pessoas é muito importante para você investir o seu dinheiro melhor e assim ter um melhor retorno no longo prazo. Então, fica nesse vídeo até o final para você ver todos os 3 erros que nós vamos comentar aqui. Então, hoje eu trouxe aqui um convidado especial do Investindo aos 12, o Matheus Guzmão, para tratar dos 3 principais erros que ele cometeu na sua jornada de investidor. Então, vou colocar aqui ele para que ele já comece a falar quais foram esses erros e você não cometa os mesmos erros, porque isso sim vai ser uma tolice. Então, pegue isso como um processo de aprendizagem para você investir melhor. Fala pessoal, tudo bem? Como o Isaac já falou, meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos, sou o criador, do canal Investindo aos 12 e hoje, como ele falou aqui, a gente vai falar aqui sobre os 3 principais erros que eu cometi aqui nessa jornada como um investidor aí na Bolsa de Valores principalmente. Então é disso que a gente vai tratar aqui hoje, porque é muito importante, para você evitar esses erros, já aprender com os erros de outras pessoas. Então esse vídeo aqui é muito importante para você que está começando a investir agora, aprender como é que de fato você pode evitar esses erros que podem ser considerados bestas. Ou até mesmo já começou a investir, mas não cometeu esses erros ainda, ou não sabe que está cometendo esse erro, porque tem muitas pessoas que tomam uma atitude e muitas vezes aqueles investidores que têm um pouco mais de experiência sabem que aquilo é um erro no longo prazo, então fazer com que ele tenha um entendimento de que isso é um erro, então isso é muito importante para os seus investimentos. Exatamente. E cara, tu vai dizer qual é o teu primeiro erro na tua jornada de investidor, Matheus? Então, o primeiro erro que eu cometi aí foi comprar um fundo imobiliário. Não só obrigatoriamente esse erro se encaixa só em fundos imobiliários, mas também se encaixa bastante também em ações, que foi comprar um fundo imobiliário sem saber o que ele fazia. Então, para você que está começando a investir, muita gente fala sobre análise de números, mas, em minha opinião, e na visão também de muitos outros investidores, é mais importante você conhecer o que a empresa faz em si e como é que ela está nesse momento atual, como é que ela vai estar estando aí no momento atual, de acordo com se tiver tendo uma crise econômica, você vai vendo esse vídeo, ou então se está tendo aí uma decola na economia, como é que essa empresa está lidando com isso. Então, meu erro foi o seguinte: eu comecei a investir com um fundo imobiliário chamado ABCP11, só que aí depois eu fui estudar ele mais a fundo e descobri que ele é um fundo monoativo, ou seja, todo o dinheiro que ele ganha vem somente de um imóvel, o que põe ele em um risco muito alto. Porque, por exemplo, agora com a quarentena por causa da pandemia, o shopping lá, o shopping ABC Paulista fechou. Então o fundo ficou sem receber praticamente nada. Então, não só é muito importante você ver o que se for um fundo, que imóveis ele tem, o que é que ele faz, também é uma empresa, você entender o que essa empresa faz e se você gosta do que essa empresa faz. Porque, como eu já falei, meu erro foi relacionado ao fundo imobiliário de eu escolher um monoativo. Porque assim eu estava correndo um risco muito alto e sorte que eu comecei, um ano antes aí ter a crise, porque esse fundo também foi um pouco castigado por isso. Então você conseguiu trocar esse fundo imobiliário antes da crise que a gente teve esse ano. Exatamente. Agora, para o pessoal aí que for ver no meu canal a série da minha carteira, Guzmão em Ação, lá vocês vão ver que eu invisto atualmente no fundo imobiliário MXRF11, que aí sim já é o fundo diversificado, onde o risco dele é bem menor. Mas basicamente o primeiro erro é você investir em algo sem ter conhecimento do que essa empresa, do que esse fundo faz ou então do que eles têm. Inclusive, isso é uma filosofia de um dos maiores gestores de fundos de investimento
Peter Lynch. Ele fala, inclusive, no livro dele, que é o jeito Peter Lynch de investir, que você só deve investir em empresas que efetivamente você conhece, ou seja, em ações que você tem o total conhecimento do que ela faz, de como ela ganha dinheiro, são uma das formas. Por isso é muito importante você não cometer esse erro que o Matheus comentou. Mas, já partindo para o segundo erro, que você também tem que se atentar bastante, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse teu segundo erro na tua jornada e quais foram os teus aprendizados, né, também. Basicamente esse meu segundo erro foi comprar as ações sem conhecer dos números da empresa, né? Já falei lá que é importante você saber sobre o que essa empresa faz, mas agora é sobre os números. Claro que se você vai estar pegando uma empresa aí muito grande, por exemplo, os bancões, grandes indústrias, é difícil que essa empresa tenha uma situação financeira não tão ruim. Mas aqui eu separei isso como segundo erro, né? Porque, claro que é mais importante você evitar o primeiro erro do que, e de fato, embarcar nos números. Só que aqui foi um erro, por quê? Porque eu fiquei sem conhecer muito sobre os números da empresa. E isso, em algum momento, poderia ter como é que eu posso falar? Eu poderia ter me aperreado, né? Ou algo do tipo assim, sem saber os números. A minha sorte, não, mas enfim. O bom foi que depois eu aprendi e, de fato, foi olhar os números. Mas é um grande erro você começar a investir sem saber o mínimo. Por exemplo, se essa empresa dá lucro, se ela vem tendo crescimento nos seus números, se ela vem aumentando as suas vendas, enfim, saber alguns números básicos sobre a empresa. Eu não busquei isso a princípio, fui buscar depois que já investia nas empresas. Então, esse foi o meu segundo erro, investir em algo sem ter a menor noção dos números. Claro que depois eu fui e comecei a estudar de fato mais aprofundado os números, mas a princípio, você que está começando, procure grandes empresas e saiba de fato o que elas fazem. Os números, a princípio, você pode deixar um pouco de lado. Ou seja, não é só conhecer a empresa, mas também conhecer os números da empresa. Saber se ela está dando lucro, saber se ela dá prejuízo. Porque se você vai investir na empresa e só dá prejuízo, qual é o intuito de você se tornar um sócio de uma empresa que só vai lhe dar prejuízo? A ideia de investir em ações na Bolsa de Valores é investir naquelas empresas que vão dar um lucro e vão rentabilizar melhor o seu dinheiro ao longo do tempo. Então, essa é a ideia. Pegue esses exemplos aqui de erros que o Matheus cometeu para não fazer o mesmo. Então, agora a gente vai para o terceiro grande erro que o Matheus cometeu e o aprendizado que ele teve relacionado a isso. O meu terceiro erro foi investir todo o dinheiro que eu tinha, que eu reservei ali para investir de uma vez só. Então, como na época eu ainda não ganhava dinheiro ali recorrentemente, ou seja, não ganhava mensalmente, não ganhava todo mês, eu fui lá e peguei meu dinheiro e investi todo ele de uma vez. Se você vai fazer a mesma coisa que eu, que é começar com pouco e depois você vir a colocar mais dinheiro, você não pode investir isso tudo de uma vez. Por quê? Por exemplo, eu comecei em ações e fundos imobiliários. Eu colocando ele de uma vez só, eu podia estar muito bem exposto a ter uma queda na bolsa de valores, né? E o preço das ações caírem e eu não ter dinheiro para comprar mais ações. Então, isso vai me expor a um risco em relação ao preço das ações, que quando a bolsa cai, você pode aproveitar essa oportunidade para baixar o seu preço médio, ou seja, baixar o seu preço médio de compra das ações, que vai fazer você ter um lucro maior na sua carteira de investimentos. Então, esse foi um grande erro. Esse é o principal de você aportar tudo de uma vez. Claro que também você já é comprovado que você investir aí todos os meses, por exemplo, no longo prazo, vai lhe trazer muito mais retornos do que você investir, por exemplo, só nas quedas da bolsa, ou então uma vez a cada 3 meses. Então, esse foi o meu terceiro grande erro, que também é muito importante você se atentar para não cometê-lo de forma alguma. Sendo assim, o que ele está falando é o seguinte: se você tem R$100, colocando um exemplo prático aqui, você poderia começar investindo 50 em uma determinada ação, uma determinada empresa que você conheceu, analisou os números para não cometer os mesmos erros que o Matheus cometeu, e aí depois tomou a decisão de investir nela, não investir tudo.
ao invés de investir 100, você vai e investe 50 reais. Aqui é apenas um exemplo hipotético e didático para você conseguir compreender melhor. Eu espero que esse novo quadro que eu criei aqui no meu canal tenha servido bastante para melhorar os teus investimentos no longo prazo e se tornar útil para você ter uma rentabilidade melhor nos teus investimentos. Muito obrigado, Matheus, pela tua participação. Eu que agradeço aqui o convite, Isaac. Pessoal, para quem quiser também acompanhar meu conteúdo, me segue aqui no Instagram. E também tem meu canal do YouTube, Investir aos 12. O Isaac provavelmente vai deixar aí o link na descrição, então eu vou comentar aqui embaixo também, então fiquem tranquilos enquanto a isso. E também sigam o Isaac, peraí, tá aqui, que é o contrário aqui, mas enfim. Sigam o Isaac também, que ele posta conteúdo muito bom lá no Instagram dele e no YouTube também. Vale super a pena, se você ainda não segue ele, seguir. Muito obrigado pela participação. E eu gostaria agora de falar com vocês, porque isso é muito importante, às vezes, para as pessoas que estão ao teu redor e querem começar a investir ou já começaram a investir. Por isso é muito importante que você pegue esse vídeo e compartilhe com elas. Além disso, curte, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é útil e vai divulgar para cada vez mais pessoas. Então você me ajuda a ajudar mais pessoas. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui, como também ativar as notificações. Assim como o Matheus falou, não se esquece de seguir ele nas redes sociais dele, como também no YouTube dele, Investindo aos 12. Desde já, muito obrigado e um grande abraço.